Vamos falar do duelo pernambucano, né? Duelo local aí pela Série D do Campeonato Brasileiro. Dois times no G4 e melhor para o Santa Cruz, Arthur Silva. Boa noite para você. Começando perguntando onde você está, Arthur Silva. Sempre importante. Você é um homem do mundo, né? Um homem que viaja e tal. Em que parte do globo terrestre você está nesse momento? Boa noite, Fábio, todo mundo que está aqui assistindo, principalmente a torcida do Santa Cruz, que deve estar chegando aí na audiência. Nesse momento eu estou em Manaus. Essa semana eu estive num hotel de selva, né, uma pousada de selva, enfim, dentro da floresta. O pessoal foi até tema do Agamenon. Eu tive que usar uma foto ali Isso. como álibi para poder não participar do Agamenon. E o pessoal discutiu sobre isso, mas desde sexta-feira pela tarde que eu já voltei para o asfalto e para o porcelanato. E aí estou em Manaus. Amanhã estou de volta a São Paulo, porque terça-feira volta à realidade. Terça-feira Muito bem. já pego no batente de volta. Acabaram as férias aí. Boa, Arthur Silva que foi da Espanha para Manaus, hein? Então, É dois tranquilo, usei a destinos. mesma mala e tal, então é bem Boa. parecido. Muito bem. Vamos lá, vamos falar do Santa Cruz, Arthur Silva. Do seu Santa que hoje venceu o Central, né? Jogo difícil, jogar em Caruaru é sempre complicado, mas o Santa, com o apoio do seu torcedor, né? A gente teve um público ali de 9 mil torcedores. Imagino que pelo menos dois terços desse público eram torcedores do Santa, né? O Santa que vem se caracterizando nesta Série D por jogar em casa ou fora, mas com muito apoio do seu torcedor. Até as questões de transmissão, né? A dúvida se vai ter transmissão ou não dos jogos também acaba fazendo que o torcedor, na dúvida, vá para o jogo. E a torcida do Santa, que é sempre muito fiel, né? Acompanha o time onde quer que o time esteja, foi a Caruaru e conseguiu apoiar nessa importante vitória, né? Abriu 2-0, tomou um gol no segundo tempo, o jogo ficou perigoso, mas de fato o Santa conseguiu segurar esse 2-1 e já encaminha a classificação, Arthur Silva. Dá para dizer isso, né? Apesar de ser apenas a quinta rodada, né, finalizada do grupo A3, ele já abriu nesse momento 7 pontos para o Ferroviário, que é o quinto colocado. Então, a classificação me parece que não vai ser problema para o Santa. Então, Fábio, primeiro eu queria destacar essa questão da torcida, né? Eu acho que vale essa menção positiva. Mais um jogo que a torcida deu um show de fato. O Santa Cruz jogou no Lacerdão, mas jogou dentro de casa, como você falou, em termos de torcida. Dos 9 mil torcedores, eu chutaria que 7 mil ali tenham sido de torcedores do Santa Cruz, realmente uma invasão em Caruaru. O Central, inclusive, contava com isso, né? Por isso que teve tanta busca por parte do Central para poder liberar a torcida dupla no jogo, porque a renda foi uma renda muito boa para a equipe de Caruaru, então realmente contava com esse dinheiro e da mesma forma eu imagino que quase que todas as equipes que o Santa Cruz vai enfrentar nesse campeonato contam com essa injeção financeira que a torcida do Santa Cruz pode trazer nos jogos em que o Santa será visitante. Talvez com exceção ali do América de Natal, né? Mas até o 13, por exemplo, o Santa teve uma presença muito boa em Campina Grande, talvez até maior que a torcida do 13, enfim, pelo menos dividido meio a meio, algo nesse sentido. Então, pelo menos nesses primeiros jogos, que as distâncias estão sendo menores, né? Talvez quando o Santa for jogar fora de casa ali contra o Ferroviário, Horizonte, aí sim é mais distante, não tem uma presença tão grande. Mas esses jogos aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, até mesmo em Pernambuco, como a gente teve hoje, o Santa a presença da torcida está muito grande, o que reforça o bom momento da equipe, como você falou, né? Casa com os resultados que a gente vem vendo dentro de campo. O Santa vem tendo uma campanha em termos de pontuação muito sólida. São 13 pontos em 15 disputados, apenas 2 pontos perdidos ali naquele empate contra o Santa Cruz de Natal, num campo muito ruim de jogo. É, não dá para a gente falar aqui que o Santa já está com a classificação encaminhada, porque, enfim, a gente viu até naquele último ano que o Santa Cruz foi eliminado com o Felipe Conceição. Se você pega a campanha do Santa, não era nem de longe uma campanha como essa, tá? Mas o Santa tem um primeiro turno bom no grupo. Ele termina o primeiro turno dentro do G4, com uma certa distância, eu acho que de 4 pontos, 3 pontos, algo assim, diferente dos 7 que a gente tem agora, mas a equipe simplesmente implode no segundo turno. O Santa de hoje ele não dá nenhum sinais disso. O Santa é um Santa muito mais confiável, muito mais seguro, muito melhor no elenco. O comandante também passa mais segurança, mas
não dá para também considerar dessa forma, embora eu tenda a concordar que a tendência pelo que a gente vê acontecer e também pelo que a gente não vê acontecer, porque a gente não vê nenhum sinal de que esse Santa vai passar por qualquer situação de irregularidade muito extensa para tirar essa vaga dentro do grupo. O problema maior para o Santa Cruz tende a ser de fato o mata-mata, que aí é o problema para basicamente todas as equipes que buscam ter o acesso, né? Normalmente o mata-mata é realmente a fase mais complicada. E hoje, Fábio, era um jogo muito importante. Esse grupo do Santa, ele é um grupo muito embolado, né? A gente fala sobre isso basicamente desde quando teve a definição dos grupos ali por parte da CBF, que esse grupo é visto como um dos grupos da morte, né? Você tem no mesmo Isso. grupo Ferroviário, que é SAF, você tem o Santa, né, que está virando SAF, você tem o América, que é SAF, você tem um 13, que é uma das equipes aqui, principalmente no âmbito do Nordeste, mais tradicionais e que vai buscar também brigar por esse acesso. Você tem um Souza, que foi campeão paraibano, embora esteja mal, mas enfim, é uma equipe que costuma levar perigo. Eu acho que há 2, 3 anos estava chegando no mata-mata de acesso, por Isso. exemplo. E você tem um Central que, diferentemente do que a gente viu no Pernambucano, que o Central foi basicamente saco de pancadas e não à toa foi rebaixado para a Série A2 de Pernambucano, a gente vê um Central bem competitivo na Série D até agora. Tá? Então era um jogo muito importante porque o Santa ia enfrentar mais uma vez um campo duro, difícil, complicado, como foi contra o Santa Cruz de Natal, mas contra um adversário mais chato. Esse Central é um adversário bem mais chato do que o Santa Cruz de Natal, então era um desafio importante e também para o Santa manter essa boa fase, né? Manter essa constância. A gente sempre fala aqui no podcast, quando analisa qualquer um das equipes, né, dos times, que vitória chama vitória. O Santa tem que aproveitar esse bom momento para realmente embalar no campeonato, para quem sabe ali chegar numa reta final de primeira fase, numa situação de uma das melhores campanhas, que ajudam no último mata-mata que a gente tem na Série D, né, que é definido pela campanha, caso o Santa chegue lá, para talvez ali poupar alguns jogadores em termos até de cartões amarelos, etc. Então, o que o Santa puder fazer de boa campanha agora é super importante e eu acho que a equipe está cumprindo bem esse papel. Muito bem, Arthur Silva. Um comentário aqui do Rico Viana. Ele fala o seguinte: Santa Cruz sofrendo no fim do jogo e entregando a bola para o adversário. Precisa ser mais malandro que isso. Ele no mata-mata, né? Precisa ser mais malandro que isso no mata-mata para conseguir subir. Essa exigência do torcedor do Santa Cruz ter que vencer e talvez vencer ali com mais margem, né? Com sofrendo menos, é uma exigência justa para esse momento, troca de treinador, enfim, Série D, apesar do investimento do Santa ser bem maior do que boa parte dos adversários, imagino inclusive do Central, é, algumas vitórias ali, o 13 também foi uma vitória que venceu ali, mas também não foi. O 13 até criou mais oportunidades de gol, teve essa vitória também na parte final ali, dando uma certa insegurança para o torcedor, né? Com medo de levar um empate. Enfim, como você avalia, antes da gente entrar no jogo específico, o desempenho geral? Daria para esperar o. Em termos de pontuação é perfeito, né? 13 pontos, 4 vitórias, um empate. Mas essa questão do torcedor achar que o Santa deveria ganhar com mais tranquilidade os jogos, faz sentido ou ainda é o primeiro turno da primeira fase? Muitos jogadores chegaram agora para a Série D, o técnico chegou agora para a Série D, então é natural essa oscilação, assim, o time até vence, mas não vence com tantas sobras como o torcedor imaginava ou esperava? Eu acho, Fábio, que assim, vou falar um pouco da minha percepção em termos de expectativa e já respondendo também a pergunta que você trouxe e trazendo o comentário do Rico, que é um comentário bem interessante. Falando de antes do campeonato, bem imediatamente antes do campeonato começar, eu não tinha expectativa, sendo bem sincero, de na quinta rodada o Santa Cruz ter 13 pontos. Porque por mais que o Santa Cruz tenha feito um bom começo de ano, né, o Santa foi competitivo, venceu o Sport, teve um bom jogo ali contra o Náutico, mesmo que acabou perdendo, venceu o Retrô, enfim, um Santa Cruz que foi primeiro lugar na primeira fase ali do Campeonato Pernambucano, mas desde os dois últimos jogos ali com o Itamar Chuli, ainda na primeira fase do Pernambucano, contra Maguari Central e os mata-matas contra o Sport, o Santa Cruz não vinha atuando bem. E os próprios amistosos que o Santa Cruz teve de preparação entre o Campeonato Pernambucano e a Série D também não foram bons. A gente consegue lembrar aqui, por exemplo,
que o Santa Cruz chegou a ter contra o primeiro amistoso, eu estou me esquecendo agora, contra o Asa, e depois o segundo amistoso que o Santa Cruz fez dentro de casa contra o ABC, o Santa Cruz basicamente não teve nenhuma finalização a gol nessas duas partidas. E nos jogos anteriores, por exemplo, que o Santa Cruz teve ainda no Pernambucano contra o Sport, o Santa Cruz só veio finalizar a gol no primeiro jogo contra o Sport, ali mais ou menos ali na reta final do primeiro tempo. Depois disso, o Santa basicamente não finalizou mais. Então a gente teve um recorte ali muito ruim do Santa Cruz. Óbvio que o que vale é quando o jogo está valendo, né? O que vale é quando começa o campeonato mesmo. Mas a perspectiva deu uma diminuída. Não à toa o Santa trocou o comando, porque viu que as coisas ali não estavam da melhor forma, veio o Marcelo Cabo e tal. Então eu acho que, em termos de pontuação, a campanha do Santa, para mim, até aqui, ela é acima do que eu esperava. Eu esperava que o Santa Cruz tivesse uma campanha boa, mas a campanha do Santa, em termos de pontuação, ela é basicamente perfeita, se a gente for analisar. O Santa fez 2 jogos em casa, 3 jogos fora e tem 13 pontos. É uma campanha muito boa em termos de resultado. Em termos de Ele já atuação, pegou quando a gente. ele é o líder, Arthur, e já pegou o segundo e o terceiro colocado, né, também. E o quarto. Ele já são 5 jogos enfrentando os outros 3 que estão no G4. Então, se a gente pegar o nível dos adversários, né, de fato é uma campanha que em termos de pontuação é indiscutível, né? Exatamente, exatamente. Assim, você teve o Horizonte ali, que é uma equipe mais frágil, mas que, por exemplo, venceu o Ozil Souza, por exemplo, né? Mas tirando isso, o Santa enfrentou 13, enfrentou a América, enfrentou o Central, né? Equipes que estão bem classificadas ali, como você bem trouxe. Então, em termos de pontuação, acho que não tem muita discussão. Em termos de resultado, a campanha do Santa ela é basicamente perfeita. Quando você entra no jogo a jogo, existem pontos ainda, né, que o Santa precisa evoluir. E eu acho, na verdade, que já teve uma evolução dentro do próprio campeonato. O Santa Cruz, que enfrentou o 13, é diferente do Santa Cruz que a gente viu nas últimas partidas. A gente viu um Santa Cruz contra o América, o Santa Cruz contra o Central. E eu falo desses 2 jogos porque foram jogos que eu vi, já que eu estava viajando quando teve o jogo contra o Horizonte e o Santa Cruz de Natal. Mas foram 2 jogos em que o Santa Cruz jogou bem melhor do que quando enfrentou o 13. Então a evolução ela existe. O que eu acho que vale a cobrança em relação ao Santa Cruz é que a evolução precisa persistir, não acreditar que tá tudo perfeito porque tá ganhando, ou muitas vezes, como alguns torcedores falam, a Série D é isso mesmo, não vai melhorar e tal, porque isso é até um comentário que eu fiz, e aí já entrando até um pouco no jogo de hoje, e no comentário de Rico. Eu acho que o Santa hoje no jogo sofreu mais do que deveria contra o Central, quando a gente fala principalmente do segundo tempo. O Santa tinha um 2-0 no placar e leva um gol do Central ali num lance de bola parada, tudo bem, acontece, faz parte. Eu nem estou falando exatamente do gol, mas depois dali o Santa esteve na iminência de levar um empate, sabe? Eu acho que o Santa precisa buscar um futebol melhor, mas quando eu digo um futebol melhor, eu não estou dizendo que é um futebol para dar espetáculo, dar show, aquele futebol, sabe, de dar passes assim que você vai olhar, pô, que grande time. Não, na Série D eu não espero encontrar isso. Para mim, o Os futebol melhor que gramados eu não digo é um ajudam futebol. muito também, né? Nem os Exatamente. gramados. É só um futebol mais seguro. É só talvez, em vez de o Santa Cruz ter sofrido tanto risco no segundo tempo, sofrer menos, porque também não vai sofrer nenhum risco. Não estou também querendo isso. Mas é ter o jogo um pouco mais controlado. É um Santa Cruz, por exemplo, que até falando do exemplo do jogo de hoje, não dá tanta bola parada para o Central, que era a principal chegada de ataque do Central. O Santa Cruz, às vezes, não insiste tanto numa saída de bola, quando o gramado não permite, ou quando às vezes os jogadores estão sem confiança, porque o Santa errou muito saída de bola hoje no jogo, entregando bola para o Central. Então veja, se a minha ideia aqui de melhor futebol fosse até um futebol mais vistoso, eu não estaria dizendo isso, mas eu acho que às vezes o Santa Cruz insistiu muito na saída de bola com passes, quando não deveria ter feito isso porque correu riscos, sabe? É um Santa Cruz que, como o Rico bem falou, na reta final do jogo, o Santa teve uma falta na intermediária, Fábio, que assim, é aquela falta que você olha e diz, será que vão bater? Normalmente você já tem a dúvida se vão bater direto ou se vão fazer uma jogada mais cadenciada. Mas quando você tem 2-1, tá sofrendo no jogo e é 47 do segundo tempo, é certeza que você vai tocar a bola, gastar tempo, ir para a bandeirinha de escanteio. O Santa finalizou, Israel finalizou a bola e ela foi completamente para fora. Então, decisões mais inteligentes para que você tenha um pouco mais de segurança no placar. Então veja, quando eu digo aqui que o Santa Cruz precisa buscar um futebol
uma evolução no futebol, um futebol melhor, não é dar espetáculo, é apenas ter um pouco mais de segurança. Porque vem dando certo, vem funcionando. Felipe Alves muitas vezes vem colaborando ali com defesas importantes. Hoje ele fez uma boa defesa, por exemplo. Mas possa ser que em algum momento isso não aconteça. E a Série D, como o Rico bem lembrou, e como a gente bem sabe, tem 3 mata-matas. Então, às vezes, uma leve desligada do Santa, né, um vacilo, uma falta de inteligência, uma melhor forma de conduzir o jogo, pode fazer o Santa levar um gol que pode ser decisivo. Então, não tem nenhum, por favor, não vejam isso como é um problema. É mais assim, vamos aproveitar o bom momento para corrigir o que pode ser corrigido. Porque é sempre bom você evoluir, você melhorar, você corrigir o que precisa ser corrigido quando está bem, que é a situação do Santa. O Santa está ótimo na tabela, campanha basicamente perfeita, mas é só entender que há margem para evolução e é importante essa evolução vir vindo, mas eu repito o que eu falei no início, ela já está acontecendo, tá? Se você compara o Santa Cruz de hoje mesmo com o Santa Cruz que enfrentou o 13, você vai ver que a equipe evoluiu e isso é importante. Muito bem, o Marcelo Soares ele fala aqui que o Santa Cruz tem 7 pontos fora de casa. A gente cobra demais. Agora uma coisa é certa, o time cai no segundo tempo. Tem isso do time piorar no segundo tempo? Veja, aconteceu nos últimos 2 jogos, mas eu não vou entrar muito na questão que o Santa Cruz, desde o ano passado, que tem muita questão de cair no segundo tempo pela questão física, né? A gente até batia muito nessa tecla aqui de que a preparação física do Santa era deficitária, a equipe caía muito de rendimento por causa disso. Nesses 2 últimos jogos eu vi o Santa realmente ter um segundo tempo mais abaixo, mas eu não consigo cravar que está ligado à parte física. Eu acho que muitas vezes é o roteiro de jogo. Porque nessas 2 partidas foi um Santa Cruz que tinha o 2-0 e levou um gol. E a gente sabe como funciona no futebol, né? Tanto é que tem aquele ditado que o 2-0 é placar de trouxa, né? Porque você acha que tem uma certa segurança, mas se levar um gol, vira um pandemônio, porque o adversário que acabou de fazer um gol, ele ganha confiança, vai para cima, etc. Então, eu acho que pode ter um pouco desse contexto, de você ter levado um gol ali e o jogo acabar indo para um caminho que você não conseguiu reverter para ter mais tranquilidade. E não sei se é tanta parte física. Eu acho que talvez entre mais nisso que eu falei, de saber conduzir melhor a partida, né, acalmar um pouco mais o jogo, ser um pouco mais inteligente, de fato, ali em como levar a partida, tomar decisões melhores. Eu acho que hoje, por exemplo, o Cabo demorou um pouquinho para mexer, coisa que a gente não viu no jogo contra o América, mas eu acho que hoje aconteceu. Enfim, é, entendo que realmente, de fato, a gente teve atuações piores do Santa no segundo tempo nessas 2 últimas partidas, mas eu acho que tem ali um pouco de contexto de placar. Muito bem. Vamos entrar no jogo, Arthur Silva, né? O Santa que fez um gol em cada tempo, né? Abriu 2-0, tomou o gol na etapa final e ali teve, como a gente já comentou aqui, aquele momento um pouco mais de pressão do adversário. Inclusive o jogo que teve transmissão surpresa, né, Arthur Silva? Explique aí pra galera. Série D maravilhosa, né, Arthur? Exatamente. Exatamente, eu estou aqui em Manaus, inclusive mandar um abraço aí também para o pessoal do grupo Corais de Sampa, né, que são outros torcedores do Santa Cruz exilados em São Paulo. E a gente tava nessa, como é que vai conseguir assistir? Será que vai transmitir? Durante a semana a gente até discutiu, será que o Santa teria direito à transmissão? No sentido ali de um entendimento de que os direitos, na verdade, são da CBF, pela aquela questão que a CBF disse que se você não transmitisse ia perder, enfim, tudo isso. E no final das contas, a gente estava na expectativa de ver o jogo pelo Instagram, porque a notícia que tinha saído, eu acho que na sexta-feira, era de que o Central não ia liberar a transmissão da partida. Acho que foi na sexta ou na quinta, algo assim. Que o Central não tinha liberado. O Central que é o mandante, né? E assim o que tem os direitos de transmissão pela lei do mandante. Mas aí então ficou naquela, pô, mais um jogo no escuro. Vamos ter que ver por Instagrams de torcedores do Santa Cruz que vão e ficam com o celular gravando. Essa era a minha expectativa até, sei lá, 30 minutos antes do jogo. E aí eu soube que ia ter a transmissão pelo perfil do maestro Cássio Zirpoli, que ele publicou porque a TV do Central tinha colocado já o link no próprio YouTube da transmissão que ia acontecer. E aí eu fui ver lá, muito provavelmente, Fábio, até como a gente falou aqui antes de entrar no ar, eu acredito que foi uma estratégia do Central para que mais torcedores do Santa Cruz fossem para Caruaru. Como eu falei até no meu comentário ali sobre a torcida, o Central contava com esse dinheiro da invasão da torcida do Santa Cruz em Caruaru para seguir com as suas obrigações durante a Série D. Então, anunciando o jogo como um jogo que não vai ter transmissão com imagens, ia ser um jogo que quem quisesse ver de fato tinha que ir para o estádio,
Acredito que foi uma estratégia ali para chamar mais torcedores, funcionou. E aí, faltando 30 minutos, não tinha mais como alguém decidir de última hora sair de Recife para Caruaru. Aí eles jogaram lá a transmissão no canal deles. No começo teve alguns problemas técnicos, mas depois a imagem até que funcionou bem. Só algumas horas ali que o câmera não seguiu a bola, mas para quem estava até pouco tempo vendo no Instagram, já foi uma evolução considerável aí. Sobre o público, né? Mais de 9 mil torcedores, né? 9.118 pagantes e uma renda de quase meio milhão, 483 mil, né? Por um time como o Central, a cota da Série D é 450, né? Claro que tem os descontos e tudo mais, mas em um jogo ali você ganha basicamente uma nova cota da competição, né? Então, de fato, foi uma estratégia esperta do Central, né? Pelo menos transmitiu, né? Pelo menos guardou ali, mas transmitiu, né? Podia ter, ó, que quem quiser vem aqui, não tem transmissão, mas pelo menos a gente. Tem um amigo meu que provavelmente se ele não estiver assistindo agora vai assistir depois, Romero, que a galera aqui conhece. Ele já cantou essa bola na hora que foi divulgado que não ia ter transmissão. Ele disse: "Eu tenho certeza que quando for em cima da hora a galera vai transmitir. Tá fazendo isso só para chamar público". E dito e feito. Muito bem. Bom, mais alguma coisa sobre o jogo, Arthur? Que entra mais nos detalhes, né? Inclusive sobre a escalação, só para um gancho inicial. Havia expectativa do Santa até jogar com três zagueiros, né? Mas foi com dois mesmo. O William Alves ficou no banco. E de resto ali o time que a gente já meio que conhece, né? O Marcelo Cabo encontrou aí a sua base ideal. Isso, Fábio. Entrando um pouco mais no jogo e aí começando pela escalação, havia uma certa expectativa por essa escalação, porque na última partida que o Santa tinha feito fora de casa, num gramado parecido com o do Lacerdão, que foi contra o Santa Cruz de Natal, Marcelo Cabo mudou a escalação do Santa Cruz, colocando três zagueiros e três volantes. Inclusive, deu uma polêmica grande entre a torcida. Eu não assisti aquela partida, mas depois vi alguns comentários. Muitos torcedores falando: pô, entrou dessa forma, depois ele não desfez o esquema. E até eu acho que essas críticas ganharam uma força, porque o Central, na última rodada, ganhou do Santa Cruz de Natal lá. Então eu senti até um movimento na torcida do Santa, de, pô, precisava disso, o Central foi lá e ganhou, enfim. Depois, no jogo contra o América, ele já voltou basicamente com a mesma escalação que teve contra o Horizonte. E eu até trouxe no comentário aqui na última live que para mim aquilo foi um indicativo claro de que a escalação do Santa Cruz, pelo menos nesse momento, a escalação ideal está definida, que é essa escalação que mais uma vez foi titular hoje, e que aquela mudança na partida ali contra o Santa Cruz de Natal, de fato, se existia alguma dúvida, foi confirmado que foi apenas uma questão de estratégia para aquele situação específica de jogo, para aquele gramado, para aquele estádio, o calor também que era muito forte naquela partida e tudo mais. Para o jogo de hoje, a gente tem então essa dúvida: será que ele vai voltar com a mesma estratégia que teve contra o Santa Cruz de Natal, ou vai dar continuidade ao que a gente vem vendo ali do Santa Cruz como estratégia, como escalação principal, perdão. E o que a gente viu foi essa segunda opção. Ele seguiu com a estratégia, com a escalação titular do Santa, que é a escalação que enfrentou o América. Eu acho que hoje é de fato a escalação titular do Santa. Depois, quando a gente entrar nas avaliações individuais, a gente pode até falar de alguns jogadores. Talvez hoje as posições que você vai mais ver contestação em relação ao time titular é a posição de zagueiro, porque eu, inclusive, sou um desses que acha que o William Alves merece uma vaga de titular, até pelo que fez nessa temporada, um dos jogadores mais regulares do Santa Cruz no Pernambucano, um dos destaques da equipe. E a posição de lateral esquerdo, porque Rodrigues é um jogador que de fato teve uma queda de rendimento, começou bem a temporada e depois caiu, mas o Santa Cruz, bem verdade, não tem um outro lateral esquerdo confiável para entrar no lugar dele. Então essa é a escalação do Santa. E falando do jogo, fazendo um resumo rápido aqui, já que a gente até já pincelou alguns pontos, a gente teve um primeiro tempo que o Santa Cruz partiu mais para o ataque do que o Central, mas na verdade um jogo franco até, tá? No primeiro tempo. O Central também buscando o jogo bem disputado, intenso na primeira etapa. Eu acho que as diferenças entre as duas equipes, que ficou bem claro, é que as principais chegadas do Santa Cruz eram jogadas trabalhadas, pé em pé. A primeira chegada, por exemplo, do Santa Cruz no jogo, e na verdade a primeira chegada do jogo em si, considerando as duas equipes, foi aos 4 minutos, uma jogada do Santa pela direita. Israel faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, chega em Rodrigues do outro lado, ele finaliza, a bola para na marcação. Inclusive, isso foi uma tônica do Santa, no primeiro tempo, jogar muito pela direita. Foi basicamente o único lado do Santa ofensivamente que funcionou, podemos dizer assim. Enquanto o Central chegava muito em bola parada.
O Central, as jogadas de perigo que o Central tinha eram cruzamentos ou faltas laterais, e aí entra aquela minha crítica que eu já tinha feito no comentário anterior, de que o Santa ofereceu muito esse tipo de jogada para o Central. E o Central tinha jogadores velhos conhecidos do Santa Cruz na bola parada, principalmente Augusto Potiguar, que jogou no Santa acho que 2 ou 3 temporadas, era o homem das bolas paradas do Central. Então, teve um escanteio perigoso que ele cobrou, que tiraram ali da primeira trave, teve falta, teve lance que Matheus Vinícius cortou ali também de forma providencial. Então o Central chegava muito em bola parada, enquanto o Santa buscava mais as jogadas de bola rolando, né? Com jogadas mais trabalhadas. A segunda jogada que o Santa tem, por exemplo, é ali por volta dos 15 minutos, de novo pela direita, uma chegada com Israel, ele cruza, Tiaguinho faz a cabeçada, o goleiro do Central desvia a bola e depois ela vai no travessão. Uma chegada bem perigosa do Santa. E assim era o jogo, tá? Um Central buscando a bola parada e um Santa Cruz tentando construir as jogadas, mas como eu falei, um jogo franco. Um jogo em que as duas equipes tentavam jogar. Em determinado momento, ali no primeiro tempo, foi onde começou a aparecer também a deficiência que eu também citei antes do Santa na saída de bola. Eu me lembro no primeiro tempo de pelo menos 3 saídas de bola que o Santa Cruz se enrola e dá a bola para o Central. A gente tem uma com o Eurico, que foi, eu acho que a primeira que a gente teve na partida, logo no comecinho. Uma outra com o Gabriel Galhardo e uma outra com o Israel. Então mostra como realmente foi algo que não vinha funcionando. E eu acho que faltou talvez para o Santa entender bem o contexto, sabe? Que é um contexto que vai existir em outros jogos da Série D, que é um contexto do gramado, que não funciona, a bola vem pulando, a bola vem viva. Então, se você, para sair jogando de trás, e o Santa Cruz usa muito esse artifício, e de forma até correta, porque tem um goleiro que sabe sair muito bem com os pés, né, que é Felipe Alves. Então, você tem que utilizar os artifícios que o seu elenco oferece. Mas a partir do momento que você vê a dificuldade que está tendo pelo gramado, o adversário marcando pressão, porque conhece bem como é que as coisas funcionam ali, eu acho que faltou, talvez, em alguns momentos, um pouco de senso de urgência, no sentido de, pô, não vai dar aqui, vou despachar essa bola, eu vou tentar fazer de forma mais simples, enfim, para evitar correr alguns riscos que acabou correndo, tá? E aí o Santa, depois disso, eu começo a ver um momento em que o Central começa a crescer um pouco mais para o jogo. Depois ali dos 25, mais ou menos isso, o Central ele começa a ficar melhor na partida. A gente chega a ter uma primeira jogada de bola realmente trabalhada do Central, com bola rolando numa finalização que Felipe Alves faz uma boa defesa, uma finalização que vem pelo lado esquerdo de defesa do Santa. E ali o Santa entra num momento que eu até tinha comentado num grupo de torcedores do Santa, assim, ó, não estou gostando dos últimos 10 minutos da equipe. O Central tá gostando, tá tomando afeição pelo jogo, tá dominando a partida, até que sai o gol do Santa. Pouco tempo depois que eu falei isso, o Santa acaba abrindo o placar, num belíssimo gol, um lançamento assim primoroso de Gabriel Galhardo. O pessoal até tá brincando que o melhor dos irmãos Galhardo, mas assim, a verdade seja dita é que os dois estão muito bem no Santa, um lançamento assim muito bom de Gabriel, daqueles que realmente definem jogo, né? Porque você deixa o jogador na cara do gol. Mas eu acho que além do lançamento de Gabriel Galhardo, e isso foi algo que trouxeram para mim no Twitter, não vou lembrar agora exatamente quem, mas é bem justo. A finalização também muito boa de Giovani, que recebe a bola, coloca o corpo para trás para ganhar um impulso para fazer aquela finalização com mais força e marca um belo gol para o Santa, fazendo 1-0. Bem importante ali, porque, como eu disse, era um momento que o Central estava crescendo na partida e a gente tem uma inversão. Acaba sendo um ponto de inflexão, porque a partir dali o Santa que cresce um pouco nessa reta final de primeiro tempo. Tanto é que depois disso o Santa ainda tem um gol anulado pelo replay ali da transmissão, acho que bem anulado, porque Thiaguinho parece estar um pouquinho à frente, mas é um Santa que cresce nesse comecinho de primeiro, nesse finalzinho de primeiro tempo, melhor dizendo, e termina o primeiro tempo com 1-0. Indo para o segundo tempo, o Santa volta sem mudanças e com 5 minutos já consegue fazer o 2-0 numa belíssima jogada também. Uma saída de bola errada do Central, dessa vez o Central passando por esse problema, o Santa recupera a bola com o Balotelli, faz uma jogada ali, Giovani faz o lançamento pela esquerda, a bola depois volta para Balotelli, que faz a finalização, o goleiro dá rebote. Na esquerda, pegando o rebote, o William Júnior faz uma boa jogada, um drible para cima do jogador do Central e depois o cruzamento, e Thiaguinho volta a marcar depois de um longo jejum no Santa, né? Thiaguinho que começou a temporada fazendo gol adoidado, sendo o artilheiro disparado do Santa, tinha passado aí por um período sem marcar e acaba marcando no segundo tempo. O Santa faz 2-0. E ali a impressão de todo mundo é, pô, jogo resolvido, né? 2-0, já é segundo tempo, tranquilidade, agora é administrar, tocar a bola.
O problema é que essa tranquilidade durou 4 minutos. 4 minutos depois, saiu o gol do Central, justamente na tecla que eu bati aqui nos comentários, numa bola parada, que realmente era por onde o Central estava levando mais perigo. Numa falta, mais uma das faltas desnecessárias que o Santa Cruz acaba fazendo, dessa vez pelo lado direito de defesa do Santa, o cruzamento na área e Felipe Alves sai. Fiquei na dúvida se ele saiu certo ou não, ele dá meio que um soco jogando a bola para frente, não acho que dá para colocar a culpa nele, mas enfim, a segunda bola fica com a equipe do Central e Cauê acaba marcando, fazendo 2-1. E aí depois disso é quando tem o ponto de inflexão de que o Central passa a ser dominante na partida. O Santa depois disso quase que não tem nenhuma chegada de perigo, o Central se torna senhor do jogo e começa a ter uma série de chegadas bem perigosas. O Central faz até algumas mudanças depois disso, troca o centroavante Tony por Natan, e eu destaco essa mudança porque eu não entendi como esse Natan era reserva no Central, porque o cara muda o jogo. Ele consegue ali pelo menos 2 ou 3 jogadas muito boas em cima da zaga do Santa, levando perigo. Uma jogada em que tem o passe vindo dele, que tem uma falta cometida por Israel, que o Central ficou até pedindo pênalti, mas a falta foi fora da área. Depois uma jogada que Matheus Vinícius, perdão, sai mal, acaba tendo que derrubar ele para fazer falta. Enfim, uma que Felipe Alves faz a defesa, numa jogada dele em cima de Matheus Vinícius, o cruzamento, Felipe Alves tem que fazer uma boa defesa, a segunda boa defesa de Felipe Alves no jogo. Então, o Central começa a chegar até mais ou menos, sei lá, faltando 10 minutos para acabar o jogo, algo assim, quando Marcelo Cabo faz uma sequência ali de mudanças no Santa, que o Santa consegue se reorganizar melhor em campo. Eu acho que as peças que entraram nem entraram tão bem, tá? Não tem ninguém das peças que entraram nessa sequência ali. Foram 3 mudanças, depois mais outra, que, sei lá, dá pra gente destacar positivamente quando a gente levar pro campinho. Mas o Santa ali, ele conseguiu arrefecer um pouco mais o jogo, conseguiu ficar mais fechadinho, entender um pouco mais a estratégia para aquele momento de realmente segurar o resultado. Então você teve, por exemplo, um Pedro Henrique, que eu acho que entrou mal, sabe? Talvez na avaliação fique ali como sem nota, mas era um cara que entrou com bem mais vitalidade do que Galhardo, que já estava cansado, não é que ele esteja mal na partida, e conseguiu correr muito, pressionar os zagueiros do Central na saída de bola para não dar espaço. Você teve um Jonatas Paulista volante entrando no lugar do William Júnior também para provoar um pouco mais o meio-campo. Então, eu acho que foi uma questão talvez mais de ponto de vista de organização do que técnica dos jogadores que entraram, mas o Santa conseguiu arrefecer um pouco mais a partida, tirando os comentários que Rico trouxeram que a gente já falou aqui, né? Tirando essa, vou dizer assim, falta de inteligência ali de como conduzir o jogo no final, de às vezes tomar a decisão de acelerar uma jogada quando o cenário era completamente de segurar o jogo, gastar tempo. E aí isso acaba ficando ilustrado pela cobrança de falta de Israel, que eu já citei aqui, às 47 do segundo tempo, por exemplo, finalizando uma bola de longe, ao invés de simplesmente gastar tempo para o Santa conseguir a vitória. Mas no final a vitória veio, 2-1 importante, como a gente já comentou aqui nessa live. Muito bem, então vamos para o campinho, né? Falamos do jogo, né, de maneira geral. Agora vamos continuar nossa análise de forma mais aprofundada, analisando jogador por jogador do Santa que entrou em campo neste domingo. Começar pelo Felipe Alves, né? Teve a questão do gol ali. O gol não achei falha não, viu? Sim, É, como eu assim, não vendi foi a depois, né? melhor Ficou muito. saída. É, Não foi a melhor saída do gol. Mas não dá para, não vou colocar a culpa nele ali. Eu acho que um lance de bola parada, ele sai, o Santa Cruz perde a segunda bola, de fato a frente da área ele está desguarnecida para a segunda bola e tem a finalização, não tem muito o que fazer. Eu vou colocar o jogo bem, tá, Fábio, para ele, porque tem 2 defesas bem importantes de Felipe Alves, como eu já citei no comentário, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, importante ali para o Santa Cruz sair com a vitória hoje. muito bem. Felipe Alves, avaliação positiva para o goleiro, que Tem até é um outra no outro. segundo tempo, Uhum, que é uma cobrança de falta, que ele faz uma defesa muito boa também. sim. Essa até mais perigosa ainda, da cobrança de falta. Então, 3 defesas aí, tá mais do que justo, jogou bem para ele. É um goleiro que, para a Série D, né, é um outro nível. Inclusive, pensando até mais para frente, né, disputa de pênalti, né, é um goleiro que pode ser bem útil lá na frente, bem decisivo. Né? Ele já está sendo importante, né? Contra o 13, por exemplo, ele foi talvez o melhor jogador, né? Na estreia, enfim, vem fazendo bons jogos, mas
Cara, divisão de acesso, se você tem goleiro e atacante, é meio caminho andado, viu? É meio É caminho andado. isso. E assim, tá sendo muito acionado, Fábio. O Santa aciona muito ele na saída de bola. Tem até alguns lances que a torcida, de forma justa, reclama que tá acionando demais. Teve uma bola, por exemplo, que Pedro Favela no segundo tempo recebe no meio campo. Em vez de seguir para frente, ele vira e recua para para Felipe Alves. Então, assim, passa uma segurança para os jogadores nessa saída de bola muito boa. E ele realmente é um cara que domina muito bem essa saída de bola. Então você percebe que muitas vezes o jogador está ali na indecisão, não titubeia, na verdade até se sente mais tranquilo em acionar Felipe Alves para a saída de bola. Então muitas vezes a gente vê. Teve um lance que me chamou a atenção, que era uma cobrança de falta na zaga, que Matheus Vinícius, ao invés de cobrar direto, ele toca para Felipe Alves. E aí Felipe Alves que faz o lançamento, inclusive um bom lançamento. Então, ele tem qualidade melhor do que os zagueiros, por exemplo, para sair jogando. Bom, vamos seguir para a dupla de zaga, né? Hoje tivemos Eurico e Matheus Vinícius. Eu vou colocar o razoável para Eurico e o jogou mal para Matheus Vinícius. Acho que Matheus Vinícius hoje foi uma das partidas mais abaixo dele, principalmente pelo segundo tempo. Matheus Vinícius fez um segundo tempo bem temerário. Como eu falei aqui, o Natan do Central, quando ele entrou, ele mudou a partida e ele levou vantagem em basicamente todos os lances em cima de Matheus Vinícius. Então você tem o lance, por exemplo, essa defesa boa que eu falei de Felipe Alves da falta. Foi uma falta causada por Matheus Vinícius, porque ele sai jogando errado, o Natan ganha, ele tem que fazer a falta. Você tem uma jogada do próprio Natan em cima dele que gera outra boa defesa de Felipe Alves, que mais uma vez uma falha de Matheus Vinícius. No lance da falta que o Central pediu pênalti, que teve um amarelo para Israel, Matheus Vinícius também passa batido por. Natan passa batido por ele. Foi um jogador que no segundo tempo, principalmente, caiu bastante de rendimento. Não acho que é o suficiente para muito mal, mas fica aí um mal para ele. Não foi uma boa exibição hoje. E o Eurico fica como razoável por ter sido um jogador bem regular mesmo. Bem feijão com arroz. Não teve muitas falhas, também não se destacou muito. Fica ali na média. Vamos para a dupla de laterais, né? Começando pelo Israel. Israel, para mim, vai levar um jogou mal. Não gostei da partida do Israel hoje. Por mais que no primeiro tempo, ali nos 20 primeiros minutos, Israel tinha sido a válvula de escape do Santa para conseguir gerar jogo, mas depois disso ele caiu muito de rendimento, tá? Também no segundo tempo, assim, Israel foi muito, muito mal, tecnicamente mesmo. Errou muita jogada, tem um lance até na reta final, tirando esse da falta que eu já citei várias vezes aqui, mas tem um lance que ele vai driblar e cai sozinho com a bola, errando muito passe, errando muita jogada, fazendo falta besta, sabe? Enfim, eu não gostei da atuação de Israel. Hoje, Israel, que a gente tanto já elogiou aqui, então me sinto tranquilo em hoje acabar criticando, porque realmente a atuação não foi boa. E a dupla de zaga ficou Matheus Vinícius laranja e Eurico amarelo, tá, Alan? E Rodrigues, muito mal. Pode colocar o vermelho aí, para mim, o pior do Santa Cruz na partida. Eu pensei em colocar o mal, mas eu acho que é justo que Rodrigues seja destacado e não no mesmo nível de Israel e Matheus Vinícius. Eu acho que o Rodrigues ficou abaixo deles, então muito mal aí para ele. Matheus Vinícius laranja, tá? Bom, vamos partir pro meio de campo, né? Balotelli. Eu gostei da partida de Balotelli, tá? Vou colocar o jogo bem para ele. É um cara muito importante ali, se doa muito, ajuda muito na marcação. Hoje ele até esteve presente em jogadas no ataque. O lance do segundo gol, por exemplo, tem uma finalização dele a gol, né? Que o goleiro espalma. Então, gostei bastante ali da partida de Balotelli. Vou deixar o jogo bem para ele. Bom, vamos para o primeiro Galhardo, né? O Ah, Gabriel Gabriel Galhardo. Galhardo. Gabriel Galhardo. Não sei se o suficiente para um. Eu vou colocar o jogou bem. Poderia ser um muito bem para ele, tá? Mas eu não vou colocar o muito bem, vou deixar no jogou bem, porque eu acho que ele teve um problema no sentido. Toda vez eu esqueço a palavra que a gente usa de levar cartão amarelo e tal Disciplinar? na parte disciplinar. Isso, na parte disciplinar. Ele foi substituído hoje muito por causa disso, porque corria um risco ali de ser expulso. Mas assim, é um jogador muito importante. Eu até destaquei aqui na partida contra o América ele negativamente, porque basicamente todas as tentativas dele de passe verticais ele tinha errado. Mas ele é um cara que tenta muito passe vertical, sabe? Sempre buscando o jogo para frente, levar a equipe para o ataque e
O gol tem muito da participação dele num belíssimo lançamento. Então, jogou bem aí para Gabriel Galhardo. Pedro Favela, eu vou colocar como jogou mal, tá? Não gostei muito da entrada de Pedro Favela. Levou um cartão amarelo ali todo estabanado numa falta que ele fez. Totalmente desnecessário. Faltou confiança muitas vezes do que o que eu acabei de falar de Galhardo, eu não vi hoje em Favela. Como eu disse, tem aquele lance que ele volta a bola, que está no meio campo e ele volta a bola lá para Felipe Alves lá atrás. Então pareceu até que entrou meio sem confiança mesmo. O Laranjinha aí para Pedro Favela, já aproveitando para fechar os volantes. Bom, no meio de campo, né, tem o William Júnior. Eu não gostei muito da partida de William Júnior, tá? Sendo bem sincero. Talvez essa seja uma avaliação meio polêmica, porque ele foi um cara importante no lance do gol do Santa, né? No segundo gol. Ele tem um drible ali, ele que dá assistência. Eu vou colocar o jogo bem para ele por causa dessa assistência, que foi importante. Mas eu acho que ele ficou abaixo, por exemplo, de Galhardo e Balotelli, principalmente de Galhardo. Ele algumas jogadas não conseguiu dar sequência, mas foi muito participativo. Acho que o jogo bem tá justo aí para ele. Bom, partindo pro ataque, Thiaguinho Jogou fez gol bem hoje. para Thiaguinho, voltou a marcar, participativo como sempre, tentando ajudar a equipe. Não é ainda o Thiaguinho mais inspirado que a gente já viu no Santa Cruz, mas acho Foi o que primeiro gol foi uma dele, né, na recuperação Série D. importante. Primeiro gol dele na Série D, importante, né? Porque é um cara super importante dentro desse elenco do Santa. É importante você recuperá-lo, né? Para ele voltar a marcar. Ele mesmo, quando deu entrevista no final do jogo, falou meio que de uma pressão interna mesmo dele, sabe? De voltar a marcar, voltar a balançar as redes. Então, jogou bem aí para Thiaguinho e também para Giovani. Gostei bastante também da partida de Giovani, tá? Participa muito do jogo, busca muito o jogo. O primeiro gol ali tem muito da participação dele. E aí eu já vou até emendar com o voto de melhor em campo. Para mim, o melhor em campo foi Giovani, tá? Gostei bastante da partida dele hoje. Muito bem, então o Thiaguinho jogou bem, né? E o Giovani foi bem ou muito bem pro Giovani? Pode deixar no bem e a gente destaca ele como o melhor em campo. Muito bem. Bom, para fechar os titulares, Thiago Galhardo. Razoável para Thiago Galhardo. Eu acho que é aquela avaliação parecida com um goleiro quando não tem muito trabalho. Thiago Galhardo hoje ele não participou tanto do jogo porque ele não recebeu muitas bolas, de fato. Mesmo assim, eu acho que vale mais uma vez destacar o que eu até falei no jogo contra o América. É um Thiago Galhardo muito diferente do Thiago Galhardo que a gente viu chegar no Santos. Tem um preparo físico bem melhor. No primeiro tempo, eu vi ele roubar a bola pelo menos umas duas vezes da equipe, sabe? Então, assim, se doando muito da marcação, buscando, voltando para participar do jogo. Hoje ele não participou tanto porque realmente não recebeu tanta bola. Mas é um cara longe de ser o que a gente viu ali logo quando ele estreou, que tá numa rotação diferente, você sente que ele tá fisicamente abaixo. Eu acho que ele recuperou completamente isso, é um cara muito inteligente, consegue participar bem do jogo. Esse razoável aí é porque realmente foi um cara que não. O jogo não passou muito por ele hoje. Bom, você vai comprar o livro do Thiago Galhardo, Arthur Silva? Dependendo do que ele fizer até o fim da série D, eu compro o livro. Tá Muito sob bem. júdice ainda. Segundo ele, vai ser best-seller, né? A história do concurseiro que virou jogador. Muito bem. O homem é um grande personagem, não tem É um como grande negar. Que meu personagem. amigo, o que eu vi de Instagram, de Twitter, e comentando sobre essa entrevista dele é surreal. Bom, a autoestima do Thiago Galhardo é algo maravilhoso. Bom, vamos partir para os reservas. Né? Temos Vamos. aí o Totti, o Vini Silva, Pedro Henrique. Deixa eu ver aqui quando foi que eles entraram, só para eu não ser justo de avaliar uns e não outros. Mas, por exemplo, o Vini Silva já pode colocar o sem nota, foi muito pouco tempo em campo para a gente avaliar, então sem nota para ele. Jonatas Paulista, Totti e Pedro Henrique. Cara, eu vou colocar sem nota também, porque entraram muito no final ali, numa situação de jogo, como eu falei, de um contexto já bem específico. Eu acho que a entrada deles foi importante para o Santa ganhar um pouco mais de segurança, mas mais pelo conjunto do que por alguma atuação individual. Muito pouco tempo ali deles em campo. Então vou deixar o sem nota ali para eles.
Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Giovani eleito melhor em campo. Vamos finalizar com o Marcelo Cabo. Vou colocar o razoável, tá? Para Marcelo Cabo, porque eu acho que foi um trabalho correto. O Santa Cruz fez um jogo correto, mas nada muito além disso. É, acho que ele demorou para mexer no segundo tempo, então seria um pontozinho negativo ali para ele. Talvez eu esteja sendo um pouco chato com ele, mas eu estou seguindo o critério que eu adotei, por exemplo, no jogo passado, que eu dei essa mesma nota. Eu acho que o Santa fez hoje um jogo contra o Central parecido com um jogo ali contra o América. É, e como teve essa, para mim, essa pequena falhazinha do Marcelo Cabo ali no segundo tempo, então. Mas é um amarelo bom, tá? Na dúvida, tá mais para ir para o bem do que ir para mal. Então, é uma, considerem como uma avaliação positiva. É aquela, sabe aquele, não sei se são assim em todas as universidades, mas na UFCG onde eu estudei, por exemplo, se você tirasse 5,55, ficasse com média 5, depois tirasse 5 na final, você passava. Então ele é uma aprovação, tá? Não com 7, mas sei lá, com 6 ou com 5 ali na média final, enfim, tá aprovado o trabalho de hoje. Aquele ponto de participação, né? Que você vem nas É isso, é isso. aulas, preste É atenção, isso, é isso. vamos passar. Eu tô mais criterioso para destacar positivamente, mas eu acho que acaba sendo até uma média aí da exibição do Santos. Se você olhar, tem vários amarelinhos, tem uns vermelhinhos ali, então na média tá o amarelo. Bom, tem uma pergunta aqui do Pablo Daniel sobre o Marcelo Cabo. Ele fala que, apesar do trabalho ainda estar no início, é o melhor treinador comparando os profissionais do trio de ferro? Em relação É do sempre esporte, muito, qualquer um é, né? é, é sempre muito complicado a gente ficar fazendo essas comparativas assim, em divisões diferentes, porque o contexto é muito diferente, né? É. O que eu posso dizer seguramente, que aí é um fato, ele é o que vive o melhor momento. Ele é hoje o treinador, né, que vive o melhor momento. Hélio dos Anjos também começou mal ali no Náutico, mas já ganhou 2 partidas aí, tá em completa harmonia com a torcida também. Ele e Hélio, então, estão nessa situação. Mas não sei dizer se é o melhor ou o pior. Eu acho que faz um bom trabalho, tá? Eu acho que vale destacar. Por mais que eu tenha dado o amarelinho aqui para Marcelo Cabo, mas casa até com um comentário que eu fiz lá no início. Lembra que eu falei lá, pô, minha expectativa para o Santa não era ter 13 pontos em 15 disputados, ainda mais sendo 3 jogos fora de casa, contra esses adversários que a gente já falou ali, que são os adversários que estão no G4 e tudo mais. Então, tem muito mérito de Marcelo Cabo nisso, tá? Ele conseguiu rapidamente dar uma organizada nesse time do Santa. A gente já vê um time que funciona melhor, se entende, tem suas valências, né? A equipe tem dado resultado. Acho que tem coisas ali a evoluir, mas tô tranquilo. Eu acho até que teve uma cobrança muito grande do torcedor em relação àquele empate com o Santa Cruz de Natal. Eu não vi o jogo, não tenho tanto conhecimento aqui, mas eu acho que foi até meio exagerado. Eu vi depois que teve cobrança no pós-jogo, o torcedor xingando e tal. Enfim, a torcida do Santa tá meio paciência zero, né, pelo jeito, mas o trabalho de Marcelo Cabo é bom, tá? Eu não era um grande entusiasta do nome dele, mas sendo justo, é um bom trabalho até aqui. A avaliação dele até aqui, se fosse do balanço geral, seria o verde musgo ali, de um bom trabalho. E sobre os jogadores que chegaram para a Série D, Arthur Silva, quais estão deixando. Qual deixou a melhor impressão até agora? Ou quais? Pegando só os que chegaram só para D, tá? Acho que Felipe Alves está bem, Giovani está bem. Eu diria que é esse trio: Felipe Alves, Gabriel Galhardo e Giovani. Para mim são os 3 melhores. E aí, eu acho que Gabriel Galhardo tem sido uma grata surpresa. Isso. Era um jogador não tão conhecido e que quando ele veio, é, gerou até uma repercussão assim de, pô, será que tá vindo só por ser irmão de Galhardo? Não Pareceu sei. nepotismo, né? Ah, vai vir só o irmão do Isso. cara aqui. Já tá mandando no time. Ui, nunca jogou em Galhardo lugar disse, nenhum contrata meu esse irmão. cara. Exatamente. Contrata aí meu irmão e tal. Eu mesmo tive essa sensação. Cheguei a twittar reclamando. E aí alguém disse, pô, não, o cara é bom, foi destaque lá no Campeonato Brasiliense e tal. Aí eu vi que ele de fato estava na seleção do Campeonato Brasiliense como melhor volante. Eu até apaguei esse tweet para não ser injusto. Mas eu, mesmo com isso, eu não Não quer dizer esperava que nada ele também, fosse né, um Arthur cara. Silva? Vamos ser sinceros. Não Melhor quer dizer. volante do campeonato brasiliense, não quer dizer Não nada. quer dizer nada, mas veja, pelo menos tem alguma coisa, porque eu fiquei com Sim, sim. medo quando Não era o veio reserva do de ser. brasiliense, né?
É isso. Eu fiquei com receio, sendo bem sincero. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, o Sub-23 do Corinthians, meu amigo, não sei se vocês já viram a fundo, mas de vez em quando explode umas Sim. polêmicas do Sub-23 do Corinthians, tipo, o jogador X foi contratado porque é filho de não sei quem, sabe? Aí o cara é filho de um diretor de 2 anos atrás, sabe? Umas histórias assim que aparecem lá. E eu fiquei com receio de realmente ser isso. Tipo, o cara tá vindo porque é irmão de Galhardo. Galhardo, quando veio, botou isso como condição. Quando eu vi que existia uma mínima referência técnica, que é o cara, pô, o campeonato é baixo, mas pelo menos ele foi destaque. De alguma coisa ele foi destaque. Eu, eu disse assim, vou dar uma chance. E aí ele dentro de campo realmente vem jogando muito bem. Como eu disse, tem torcedor do Santa falando que ele é o melhor Galhardo do Uhum. time, porque o cara realmente está ajudando. Então é uma grata surpresa ele. Talvez de todos que vieram é o cara que mais está surpreendendo de fato positivamente, porque a expectativa não era tão alta. Mas eu acho que Giovani também está bem. Ele é um cara que veio com mais expectativa, porque as referências de Santa Catarina foram muito boas a respeito dele, mas realmente está entregando. E Felipe Alves tá bem dentro do que era esperado, né? A expectativa já era de que Felipe Alves fosse realmente um goleiro de bastante segurança para a Série D. Por mais que tenha alguns torcedores, tá? Que dizem que não confiam muito em Felipe Alves, mas tá ajudando bem aí nas partidas. Muito bem, então é isso. Finalizada aí a avaliação de Central de Caruaru 1, Santa Cruz 2, né? O Santa que é líder do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem como próximo adversário o Souza, né? Adversário chato, mas não está dentro do G4, um adversário acessível, né? Apesar de ser no Marizão, onde o Souza é muito forte. Valeu, Arthur Silva. Boas férias, bom retorno.